Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do TIOSSCast, Descomplicando as Licitações Municipais. Muito obrigado pela audiência, você que me acompanha aí no Spotify, já siga o nosso perfil, ative as notificações, pois toda semana um conteúdo que vai ajudar você a destravar a aplicação da nova lei de licitações. Da mesma forma, você que nos assiste pelo YouTube também. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro desse universo das contratações públicas. Hoje, um episódio que foi pensado em uma temática que ainda está adormecida no âmbito da nova lei de licitações. Lá na 8666, era um tema que também ficou em um segundo plano. Não foi dada a devida atenção. E passados mais de 3 anos e 3 meses de vigência da 14133, eu percebo que ainda é uma temática que precisa muito avançar. Recebo dúvidas, tenho conversado muito com os nossos alunos, com os nossos clientes, com os nossos mentorados, e ainda questões básicas e triviais acabam sendo totalmente ignoradas no âmbito da fiscalização dos contratos. Portanto, papel e caneta na mão, pois a temática de hoje é 12 acórdãos impactantes dos tribunais de contas sobre a fiscalização contratual. Eu já começo te perguntando, você que é da administração pública, você que é servidor público, me responda. Coloca aí nos comentários, abaixo desse vídeo, abaixo dessa aula, abaixo desse Spotify. Aí na sua instituição, fiscal de contratos, possui cópia do contrato? Como que nós temos uma fiscalização contratual se o fiscal de contratos ele não tem cópia do contrato? Como que ele sabe qual é a especificação do objeto, qual o local de entrega, qual é o prazo de execução para que ele exerça as atribuições de fiscal? Se o fiscal ele não tem a cópia do contrato, quem dirá tomar as medidas necessárias para garantir uma boa execução contratual? Então a gente precisa ainda fazer o básico, criar uma estrutura minimamente aceitável para avançarmos no âmbito da execução dos contratos administrativos. E por que essa temática é tão importante? Porque no âmbito da 14133, eu já venho há bastante tempo afirmando isso, o grande protagonista, na verdade os grandes protagonistas, serão fiscais e gestores de contrato. E por que eu afirmo isso? Porque, agora nos termos do artigo 107, é possível que nós tenhamos contratos com vigência decenal, fornecimento de bens e prestação de serviços de natureza contínua, que poderão ser prorrogados por até 10 anos. Ou seja, teremos vínculos mais duradouros entre a administração pública e a iniciativa privada. Não precisaremos abrir novas licitações anualmente, em especial para aquisição de bens. De modo que o fiscal de contratos e o gestor exercerão papéis fundamentais para o controle, para a fiscalização e para a boa aplicação dos recursos públicos. Só que na prática a gente percebe que os fiscais descobrem, na grande maioria, que se tornaram fiscais mediante a publicação do seu nome no Diário Oficial. Ele não é previamente comunicado, ele não recebe uma capacitação, ele não tem cópia do contrato, ele não sabe quais são seus direitos, suas obrigações. Então é uma fiscalização meramente formal, simplesmente para atender uma exigência legal, mas que no plano real não tem a efetividade. Nós não podemos entrar no círculo vicioso da 8666, da 10520, porque a grande vazão de recursos, o grande desperdício está na má fiscalização dos contratos. Muito se avançou na etapa preparatória. Hoje nós temos pregoeiros, agentes de contratação com grandes habilidades, que possuem conhecimento da legislação, que conhecem a jurisprudência dos tribunais, mas parece que quando uma empresa é declarada vencedora, os problemas acabaram, como se o contrato tivesse vida própria, como se ele fosse executado de forma autônoma, independente, sem qualquer acompanhamento, como se estivesse imune a qualquer tipo de fraude, de descumprimento, de violação.
E a gente percebe a precariedade do serviço público, quantidade de obras abandonadas, quantidade de pedidos de desistência, de rescisão, de troca de marca, de reequilíbrio sem qualquer fundamento, pseudos licitantes que estão aí atrapalhando as contratações públicas porque sabem que não existe uma fiscalização efetiva nas contratações. Eu parto até da premissa, e eu venho afirmando isso nas aulas, que licitação boa é a licitação que não tem desconto. Porque a empresa tem como base da atividade empresarial o lucro. E a empresa não faz caridade para a administração. Então, licitação boa é a licitação que não tem desconto, porque significa que o poder público fez uma boa etapa preparatória, teve uma boa fase interna, conseguiu encontrar o valor de mercado através das pesquisas de preços. E se encontrou o valor de mercado, a empresa não tem muita margem para desconto, de modo que quanto menor o desconto, melhor a licitação. Porque se tem um grande desconto, de duas uma. Ou existe um sobrepreço, um superfaturamento, não é o valor real de mercado que foi definido no instrumento convocatório, de modo que a empresa tem muita margem para mergulhar durante uma disputa na fase de lances. E muitas vezes fica naquela questão de preço inexequível, quando na verdade agora sim nós chegamos ao valor de mercado. Não é inexequível, é exequível, visto que o valor de referência estava bem acima do praticado no mercado. Por isso o grande desconto durante a disputa no certame. Essa é uma das teorias. A segunda é que, se a empresa deu um grande desconto, ela sabe que naquela administração não existe uma efetiva fiscalização de contratos. De modo que o que for encaminhado, o objeto que for executado, mesmo que esteja totalmente incompatível com o licitado e ofertado na proposta, será aceito, em razão da omissão do poder público na fiscalização. Então é a partir dessas premissas iniciais que nós avançaremos com essas 12 decisões dos tribunais de contas sobre a fiscalização contratual. E você que ficar até o final descobrirá uma surpresa que eu estou deixando para você que está prestigiando aqui esse nosso episódio. Se esse conteúdo você entende que faz sentido para algum colega, para algum servidor público, já pega agora, clica no link e compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que nós replicaremos boas práticas e contribuiremos diretamente para uma melhoria na aplicação dos recursos públicos. Mas vamos ao que interessa, decisão número 1. E essa decisão número 1 sobre fiscalização contratual, ela vem ao encontro da própria Lei 14.133 de 2021. Dispõe o TCU, no Acórdão 2897 de 2019, da Segunda Câmara, que o poder público deve prover capacitação contínua de servidores envolvidos na gestão e fiscalização de contratos, com vistas a aperfeiçoar o setor de contratação. Vejam, a capacitação dos servidores não é só uma boa prática. Os tribunais de contas já reconheceram o dever da administração em capacitar, em valorizar, pois é isso que vai gerar autonomia, independência e, principalmente, segurança jurídica nos agentes públicos, nos servidores que estão ali exercendo atribuições, em especial na fiscalização e gestão de contratos. E essa capacitação ela deve ser contínua, não é um curso específico e pontual, até porque a sociedade vai avançando, a legislação também vai avançando, as interpretações vão sendo ajustadas ao longo dos anos, e é necessário que os servidores públicos acompanhem a doutrina, a jurisprudência, as inovações legislativas, as regulamentações específicas, de modo que a capacitação ela deve ser permanente no âmbito de qualquer órgão da administração pública. E isso está expresso na 14.133. O artigo 18, que dispõe sobre etapa preparatória, traz lá no seu parágrafo 1º, inciso 10, que providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato. Ou seja, antes de celebrar o contrato, a administração deve adotar providências, inclusive
quanto à capacitação de servidores para fiscalização e gestão de contratos. Agora eu te faço a pergunta: você, servidor público que está me ouvindo aqui, todos os contratos oriundos da nova lei de licitações, os respectivos fiscais e gestores receberam capacitação prévia? Pois se não receberam, a sua instituição já está incorrendo em uma ilegalidade, pois é lá na fase interna, no planejamento, na etapa preparatória da 14133, que a administração já deve buscar essas medidas para capacitar os servidores da fiscalização contratual previamente à celebração do contrato. Pois de nada vale nós termos uma boa etapa preparatória, um melhor estudo técnico preliminar, um bom termo de referência, uma boa pesquisa de preços, um edital realmente direto, com uma linguagem clara e acessível aos interessados, um melhor agente de contratação, sistemas realmente condizentes com a sua estrutura. Se lá na ponta não existe a fiscalização contratual, de nada valeu a etapa preparatória e um bom julgamento do certame. É extremamente necessário que o fiscal saiba que é fiscal, que ele conheça os seus direitos, suas obrigações e exerça plenamente essa importante missão de acompanhar a execução contratual. Por isso, é dever da administração capacitar todos os fiscais previamente. Isso é uma imposição legal, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 10, que já vem ao encontro das inúmeras decisões dos tribunais de contas, em especial essa 2897 de 2019, da segunda Câmara. Portanto, converse com a autoridade superior, com seu superior hierárquico, para que promova o mais rápido possível a capacitação de fiscalização e gestão de contratos. Lembrando que nós, aqui do Portal Licitações Municipais, temos projetos exclusivos sobre fiscalização e gestão, regulamentação dessas atribuições. Trabalhamos no formato online, no formato presencial. Basta me enviar um direct lá no Instagram, conversar com a nossa equipe no WhatsApp, para que possamos realizar um diagnóstico da sua instituição e apresentar uma proposta atualizada para que você atenda plenamente à legislação e evite qualquer tipo de responsabilização. Vamos lá, decisão número 2 desse nosso episódio especial com acórdãos dos tribunais de contas sobre fiscalização contratual. Agora é o acórdão 2973/2019, também do Tribunal de Contas da União, segunda Câmara. O fiscal do contrato não pode ser responsabilizado caso não lhe sejam oferecidas condições apropriadas para o desempenho de suas atribuições. Na interpretação das normas de gestão pública, deverão ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, que está lá no artigo 22 do Decreto-Lei 4657 de 1942, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, que possui também previsão expressa no artigo 5º da 14133. Para que ninguém esqueça, nem a administração pública, nem os licitantes, nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público, nem os tribunais de contas, que, diante do caso concreto, nós teremos que avaliar quais são as circunstâncias e obstáculos reais do gestor para a aplicação da norma. Nós vivemos em um país de extensão continental, com diferenças abissais, estruturas arcaicas, métodos ortodoxos de contratação, municípios com menos de 1.000 habitantes e municípios com mais de 10 milhões de habitantes. É impossível aplicar a nova lei de forma linear e padronizada para todos os órgãos da administração. Federal, estadual e municipal possuem estruturas, material humano bem distintos de um lugar para o outro. Mesmo em âmbito municipal, as diferenças são gritantes. E é fundamental que o fiscal de contratos receba as condições mínimas para exercer as suas atribuições. A capacitação é uma delas. O segundo ponto é ter cópia do contrato, da ata de registro de preços, da nota de empenho, da ordem de serviço. Não é apenas cópia do contrato. Muitas vezes o instrumento contratual é substituído por outros instrumentos hábeis, nos termos do artigo 95 da 14133, bem como tinha previsão expressa no artigo 62 da 8666.
ata de registro de preços demanda a fiscalização. Mesmo uma nota de empenho ou uma ordem de serviço, é obrigatória a designação de um fiscal, pois ali nós temos uma marca de um determinado produto, um prazo de entrega, um local de entrega, obrigações da contratada e contratante, especificações que devem ser observadas, sob pena de desvirtuar aquela contratação pública e afastar a proposta mais vantajosa. E além, obviamente, da capacitação, de dispor do instrumento em mãos para exercer a fiscalização, dependendo da natureza do objeto, o fiscal precisa de um ambiente de trabalho adequado, de instrumentos de trabalho adequado. Por exemplo, merenda escolar. O poder público vai lá e faz orçamento para estimar o valor de referência com base no quilo da carne, com base no quilo dos legumes, das frutas. A licitação é centavo a centavo, um trabalho árduo do pregoeiro, do agente de contratação, para declarar um licitante vencedor. O empenho é emitido com base no quantitativo estimado pela nutricionista, de acordo com o cardápio, que será servido naquela semana aos alunos. Então é empenhado por quilo. E daí, no momento da entrega, o poder público não dispõe de uma balança. Como que nós teremos uma fiscalização efetiva da merenda se nós orçamos por quilo, nós licitamos por quilo, nós empenhamos por quilo e no momento do recebimento, do controle da entrega, nós não temos uma balança para aferir se de fato a empresa está entregando? Eu já fiz auditoria, já prestamos consultoria para municípios, auxiliando inclusive na implementação de almoxarifado central, técnicas de controle eficientes. Já fomos premiados com o Prêmio Gestor Público no município de Mandaguari, com o projeto que nós auxiliamos na implementação do almoxarifado central. E teve uma certa situação onde o licitante entregava coxa e sobrecoxa para merenda, a merendeira e a diretora aceitavam, na boa fé, e a empresa ia escola a escola fazendo a entrega. Só que onde ela deixava 30 quilos, na verdade tinha 25. Onde ela deixava 40, na verdade tinha 35. Onde ela deixava 50, na verdade tinha 45. Em um único dia, a empresa deixou de entregar 70 quilos de coxa e sobrecoxa. Vamos pensar em uma semana. Vamos pensar em um mês. Vamos pensar em um ano. Olha só a torneira aberta. Olha o dinheiro público indo embora. Pela simples ausência de uma balança nos pontos de recebimento dos alimentos. Então já anota aí, tarefa de casa. Aí no seu município, aí na sua instituição, na assistência social, na saúde, na educação, nos locais onde recebem alimentos. Existem balanças? Pois se não existe, você está correndo um grave e sério risco de um desvio milionário pela má aplicação dos recursos públicos. Então, quando a gente traz essa decisão, Acórdão 2973 de 2019 do TCU, segunda Câmara, o fiscal de contrato ele não será responsabilizado caso a alta administração não ofereça condições apropriadas para o desempenho das atribuições. Como que o fiscal de contrato vai atestar que o quantitativo de merenda está adequado se ele não tem balança? É o mínimo necessário. Mas, obviamente, o fiscal ele não pode se omitir. Ele tem que buscar, diante do seu superior hierárquico, essas condições. Ele tem que informar que não existe um ambiente minimamente adequado para exercer as atribuições, porque senão ele acaba sendo conivente. Mas, em linhas gerais, a alta administração, que tem o dever de governança, de ter essa análise sistêmica, deve prover as condições necessárias, sob pena de afastar a responsabilização do fiscal e assumir para si, você que é prefeito, que é secretário, que é diretor de departamento, pelo fato de não oferecer condições apropriadas para o desempenho das funções dos fiscais de contrato. Muita atenção, pois isso é uma realidade que eu constato diariamente em vários cantos do país. Vamos lá, decisão número 3, Acórdão 839/2011, Tribunal de Contas da União plenário. Vejam, lá em 2011, o TCU já trazia decisões sobre essa matéria. A fiscalização de contrato sempre foi precária, sempre foi meramente formal. E no âmbito da 14133,
eu tenho percebido já uma banalização, mais do mesmo, aquele círculo vicioso sendo repassado para os novos contratos, para as novas atas. Consta nessa decisão 839/2011, plenário do TCU, que demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização do contrato tinha condições precárias para realizar o seu trabalho, elide-se sua responsabilidade, ou seja, a sua responsabilidade é afastada. Se o fiscal de contrato tem condições precárias para realizar o trabalho, como que ele vai ser responsabilizado? Se a alta administração, se o seu superior hierárquico não toma as providências necessárias para prover condições mínimas e adequadas. Vejam, o artigo 18, parágrafo 1º, inciso 10 da 14133 exige a capacitação do fiscal previamente à celebração do contrato. Isso deve ser feito na etapa preparatória. O fiscal que não tem capacitação, ele está numa condição precária, pois ele não sabe da responsabilidade, pois ele não sabe das suas atribuições, pois ele não conhece os seus direitos e obrigações. Isso gera para a alta administração uma responsabilidade muito grande por não estar exercendo a governança prevista no artigo 11 da 14133. Fiscal precisa, obviamente, comunicar as condições precárias, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser a ausência de capacitação, pode ser a ausência do próprio instrumento contratual, que é algo que infelizmente acontece com frequência. O fiscal é designado, mas não recebe o contrato, não recebe cópia da ata, nem do empenho, nem da ordem de serviço. Como que ele vai fiscalizar? Como que ele vai acompanhar o prazo de entrega se a administração simplesmente se omite em providenciar as condições minimamente necessárias? Então são várias decisões dos tribunais, e lá em 2011 já identificávamos esse tipo de situação. Vamos avançando aqui, lembrando que esse é um episódio especial com decisões dos tribunais de contas sobre a fiscalização contratual. Fique até o final, pois você terá uma surpresa. Deixei um brinde para vocês que estão nos prestigiando aqui no Tiossi Cast. Vamos lá. Decisão número 4 sobre acórdãos dos tribunais de contas em relação à fiscalização contratual é o acórdão 1488/2023, plenário do Tribunal de Contas da União. E dispõe que o pagamento por serviços não realizados para dar cobertura à execução de outros serviços ou aquisições sem previsão contratual afronta os artigos 62 e 63 da Lei 4.320 de 1964 e o artigo 36, parágrafos 1º e 2º do Decreto 93872 de 1986 e constitui irregularidade grave, apta a ensejar sanção aos responsáveis. Esse é aquele típico e famoso jeitinho brasileiro. Não existe uma fiscalização efetiva dos contratos. O poder público, muitas vezes, usa todo o saldo que consta naquele contrato ou naquela ata para um determinado item. Já não tem também margem para um eventual aditivo, mas ele possui a necessidade daquele objeto. Então acaba fazendo um acordo com o licitante para entregar aquele objeto, mesmo que não possua mais cobertura contratual, porém acaba empenhando e pagando como se fosse outro item que aquele licitante venceu. Então existe saldo no item A, mas o poder público precisa do item B, que já não possui mais saldo. A empresa entrega o item B, mas na verdade o empenho e pagamento é como se fosse do item A, simplesmente para acobertar aquela falta de planejamento, falta de fiscalização, e isso gera responsabilização para os responsáveis, porque é um pagamento por um serviço não realizado para dar cobertura à execução de outros serviços ou aquisições. E por que sem previsão contratual? Porque já expirou ou o prazo de vigência, ou o quantitativo registrado em ata, ou o quantitativo fixado em contrato, e acontece diariamente.
esses acordos com os fornecedores. Quando o poder público percebe, já está com uma dívida enorme. Daí depois tem que fazer dispensa, fraciona a despesa, porque faz dispensa. Daí depois tem que direcionar uma licitação, porque tem uma dívida enorme com aquele fornecedor, simplesmente porque existe uma omissão na fiscalização e gestão de contratos. Então anotem Acórdão 1488 de 2023 para vocês não fazerem a famosa substituição de itens. Não fazerem acordos com fornecedores parceiros. Existem meios e alternativas previstas em lei. A dispensa emergencial é uma forma delas, mesmo que seja diante da falta de planejamento, da inércia, da letargia de algum servidor público. O interesse público deve prevalecer. O poder público pode realizar uma dispensa se a ausência daquele objeto gerar alguma interrupção a um serviço público. Caracterize isso nos autos. Abra um processo licitatório paralelo até que consiga concluir esse processo, a dispensa emergencial vai suprindo a necessidade. Mas, obviamente, também é fundamental abrir um processo para apurar a responsabilidade a quem deu causa. Vamos lá, mais uma decisão sobre acórdãos dos tribunais de contas sobre fiscalização de contratos, agora do Tribunal de Contas de Minas Gerais. É o processo 11.12.560, fruto de uma representação na segunda Câmara e foi deliberado dia 11 de abril de 2023. E consta que liquidação de despesas sem a devida comprovação da efetiva prestação dos serviços e o consequente pagamento antecipado constituem irregularidades graves e configuram um erro grosseiro, ensejando o ressarcimento ao erário municipal e imputação de multa individual ao responsável, conforme disposto na Lei Complementar 102 de 2008. Vejam, a despesa pública ela possui 3 etapas: o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, para que uma empresa possa executar um objeto, é necessário que ela receba o prévio empenho, pois é a primeira etapa da despesa. Só que nessa decisão do Tribunal de Contas de Minas consta que houve a liquidação de despesa sem a devida comprovação da efetiva prestação dos serviços. E automaticamente ocorreu um pagamento antecipado, e isso configura erro grosseiro. Por quê? Empenho é a primeira etapa. A liquidação é a segunda. E o que significa liquidação? Que o serviço foi executado, que o objeto foi entregue, que o fiscal de contratos foi lá e atestou o recebimento nas condições ofertadas na proposta e devidamente contratadas, tornando-o apto para que o pagamento seja realizado. Então, o pagamento só pode ser feito após o empenho e a devida liquidação. Só que, nesse caso, houve a liquidação, que foi o reconhecimento do recebimento do objeto, sem a comprovação da efetiva prestação do serviço. O que significa pagamento antecipado. Se o objeto não foi executado, mas já foi liquidado e pago, significa pagamento antecipado, pois o objeto não foi entregue. E isso, obviamente, erro grosseiro, ressarcimento ao erário e imputação de multa ao responsável. Muito cuidado, você que é fiscal de contratos, que está ali carimbando nota, colocando seu CPF, chancelando o recebimento de objetos que você não está tendo um contato diretamente. Você que está acompanhando o recebimento, ou você é fiscal de contratos e nem sabe qual a quantidade que foi entregue, qual o local que foi entregue, qual a marca, o que foi licitado, simplesmente você só carimba a nota sem acompanhar efetivamente a execução. Muito cuidado, pois é o seu CPF que está em jogo e você certamente poderá ser responsabilizado por um serviço não executado, um pagamento feito em razão da sua assinatura. Vamos lá, mais uma decisão impactante dos Tribunais de Contas sobre fiscalização de contratos, agora do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, plenário, acórdão 415/2019. Consta lá: fiscalização meramente formal, que não atesta a efetiva prestação de serviço, gera penalidade ao fiscal de contrato. Faça uma reflexão e me diga se aí no âmbito da sua instituição isso não é um fato que acontece com bastante frequência.
Existe centralização de compras? Existe algum local para recebimento do objeto, onde teremos um controle efetivo? Me digam. Porque o poder público, vamos fazer um exemplo, vai lá e licita toner, cartucho de primeira linha, ou original, porque ainda a impressora está no período de garantia. E, obviamente, tem que colocar toners e cartuchos originais sob pena de perder a garantia diante de um eventual problema na impressora. Daí faz a pesquisa de preço, licita, a gente sabe que é um valor considerável, empenha, manda entregar e a pergunta é: o servidor público que está lá na Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura, Secretaria de Administração, sabe qual toner foi licitado, qual marca foi licitado, que deve ser original? Ele tem cópia do contrato em mãos? Ele tem cópia do empenho em mãos? Porque isso é o mínimo necessário, sob pena de ser uma fiscalização meramente formal, porque não atesta a efetiva prestação do serviço. O objeto está sendo entregue lá na Secretaria de Saúde e a nota fiscal para liquidar e para reconhecer está acontecendo aqui na administração. O servidor que está liquidando a nota não sabe qual a quantidade que foi entregue, qual foi a marca entregue, se foi dentro do prazo, se cumpriu com as especificidades, porque ele só recebeu um documento. Ele não estava lá. Ele é um fiscal de contrato meramente formal. E isso é o que nós devemos rechaçar, não podemos aceitar no âmbito da 14133. Isso foi um grande problema na 8666. Chegou a hora de nós darmos um basta no faz de conta. Só que o medo, a desconfiança de aplicar a 14133 está tão grande que muitos não estão se preocupando com o conteúdo. São tantas exigências e tantas cobranças desnecessárias que o que é o principal, que é o conteúdo, que é a substância, que é a efetividade daquela contratação é deixada no segundo plano. A fiscalização, que teria prioridade máxima, acaba ficando ali como um ato meramente para cumprir tabela. Infelizmente, está ocorrendo uma banalização na fiscalização e gestão de contratos. Fiscais não possuem cópias de contrato nem de ata. O fiscal não recebe a cópia da nota de empenho. Como que ele vai acompanhar o prazo de execução? Geralmente ele só notifica a empresa quando falta aquele produto no almoxarifado, quando já não tem mais estoque. O prazo de entrega era 5 dias. Passa 40. Quando falta o produto, daí bate o desespero. Fiscal de contratos tem que atuar de forma concomitante, em tempo real. Chegou no 6º dia, o objeto não foi entregue, ele tem que ir lá notificar e avisar o superior hierárquico. Lembrando que fiscal de contratos não tem o dever e ele não tem o poder de receber um objeto. O papel do fiscal de contratos é fiscalizar o contrato. Foi emitido um empenho. A empresa entregou dentro do prazo? É isso que ele tem que verificar. E notificar diante de um descumprimento. Foi entregue um objeto em desconformidade. Ele identifica, ele anota no registro próprio, notifica a empresa e o seu superior hierárquico. A empresa tem que apresentar a justificativa do porquê de um objeto incompatível com o licitado. E o superior hierárquico vai tomar uma decisão. Se vai receber um objeto em desconformidade, se vai suspender a execução do objeto e abrir um processo para apurar a responsabilidade. O fiscal de contratos não recebe objetos. A empresa está entregando no último dia. Final do expediente, é urgente. Se não recebermos, ficaremos sem o objeto. Não, vamos parar com isso. Não receba porque a empresa participou da licitação de forma voluntária e espontânea. Ninguém obrigou ela a participar do certame. Ela falou que atenderia aquele objeto naquelas condições. Se ela não entregou adequadamente, é dever do poder público recusar. O poder público documenta e informa, dê publicidade para a sociedade que está faltando tal produto, que vai atrasar tal serviço pela precariedade na execução do objeto do fornecedor, que a administração pública está exercendo a sua atribuição e prerrogativa de fiscalizar os contratos.
Isso é efetividade, isso é eficiência. Faça uma compra emergencial para suprir essa necessidade de um objeto obsoleto ou que não foi entregue a contento da administração. Existem meios e alternativas, e não é o jeitinho brasileiro de buscar o fornecedor parceiro para depois criar uma dívida, para depois empenhar com troca de itens. Isso é irregularidade grave, gera responsabilização ao servidor. Por isso que a fiscalização meramente formal gera penalidade ao fiscal. Acórdão 415, 2019, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Vamos lá. Mais uma decisão impactante sobre fiscalização de contratos. Agora, acórdão 2840-2023, Segunda Câmara, Tribunal de Contas da União. O atesto de despesa efetuado sem a efetiva verificação do direito do contratado ao crédito é ato grave, porquanto dá margem à ocorrência de pagamentos sem a devida contraprestação pela execução do objeto, sujeitando o responsável ao ressarcimento de eventual prejuízo ao erário. Vejam, o fiscal de contratos vai lá e atesta a despesa sem efetiva verificação do direito de crédito ao contratado, é ato muito grave, porque o pagamento ele só será feito porque houve o aceite do objeto, porque houve a liquidação do objeto. E muitas vezes isso acontece sem que o fiscal de contratos tenha contato direto com a execução do objeto. O fiscal está no setor administrativo, a execução está acontecendo lá do outro lado da cidade. O fiscal não sabe quem é o fornecedor, não tem cópia do contrato, não sabe o prazo de entrega, não conhece a marca. Simplesmente uma semana depois chega uma nota para ele liquidar. Então vejam, ele está atestando a despesa sem efetiva verificação do direito. Isso abre margem muito grande para um pagamento indevido. E essa responsabilidade do pagamento não será do ordenador de despesa, e nem do tesoureiro, e nem da contabilidade. Pagamentos indevidos são de responsabilidade do fiscal, pois ele chancelou o recebimento do objeto. E por conta disso, ele será o responsável por eventual ressarcimento de eventual prejuízo ao erário. Acórdão 2840-2023, Segunda Câmara TCU. Dica: fiscal de contratos, não receba nenhum objeto, ou seja, não assine nenhuma nota, não liquide nenhuma nota, se você não estava acompanhando a execução daquele objeto. Vamos lá, mais uma decisão impactante dos tribunais de contas sobre fiscalização contratual. Acórdão 2781, plenário, Tribunal de Contas da União. A assinatura do agente público é condição de eficácia do ato administrativo e de vinculação de responsabilidade do signatário, não podendo ser considerada mera formalidade administrativa, mas instância de controle dos gastos públicos. Vejam, a Lei 4.320 de 64 dispõe sobre 3 etapas da despesa, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho significa que existe disponibilidade orçamentária para que uma empresa possa executar um objeto. A liquidação significa o reconhecimento que o objeto foi executado adequadamente. E o pagamento é a contraprestação da administração pelo recebimento do objeto. Agora, o servidor público que vai ali e assina uma nota fiscal que liquida um objeto, não é apenas um ato meramente formal, administrativamente, mas é uma instância de controle, é uma condição de eficácia. O pagamento só será realizado porque alguém está reconhecendo o recebimento do objeto. E é aí que o artigo 28 da LINDB dispõe sobre a individualização de conduta. Um pagamento indevido não é mais responsabilidade do ordenador de despesas, do tesoureiro, do pregoeiro, do jurídico. É do fiscal de contratos, é do servidor que assinou, pois o ato vincula, o pagamento só foi feito porque ele reconheceu que o objeto havia sido executado. Portanto, muito cuidado, você que é fiscal e que não está efetivamente acompanhando a execução do objeto.
Mais uma decisão impactante, número 9, agora acórdão 8920/2017, segunda Câmara Tribunal de Contas da União, que impacta diretamente na atuação dos fiscais de contratos. Anote aí, papel e caneta na mão. A aposição de assinatura em atesto de medição constitui declaração formal de que os serviços foram executados conforme contratado, estão aptos a serem pagos. Trata-se de requisito essencial para a liquidação da despesa. O agente público, sob pena de responsabilização, tem o dever de se negar a atestar medição sobre a qual não tenha o efetivo conhecimento dos serviços realizados. Ou seja, o agente público que assina e reconhece o recebimento de um objeto, ele se torna responsável, pois o pagamento só será feito, pois ele liquidou aquela nota. Então, a assinatura atestando a medição de um serviço é uma declaração formal de que os serviços foram executados adequadamente nos termos do edital, nos termos do contrato, nos termos da ata, e por conta disso estão aptos a serem pagos. Essa é uma das etapas da despesa pública. O pagamento só é feito depois da efetiva liquidação, que é o reconhecimento da execução adequada. Se a execução está inadequada, não deve ocorrer a liquidação, não deve o servidor público inserir a assinatura naquela medição, deve notificar a empresa para que refaça, para que corrija, para que substitua, sob pena de lesar o interesse público e afastar a proposta mais vantajosa. Servidor público não deve colocar a mão na cabeça dos empresários. É uma via de mão dupla. O poder público precisa da empresa, a empresa precisa do poder público. Mas tem que existir integridade. Tem que existir seriedade. O agente público, sob pena de responsabilização, tem o dever de se negar a atestar medição sobre o qual não tem o efetivo conhecimento dos serviços. Tem que comunicar imediatamente o superior hierárquico. Chegou uma nota para eu reconhecer o recebimento do objeto, mas eu nem sei do que se trata. Estão falando que o serviço foi executado. Eu não vou assinar, eu não vou atestar. E é isso que você deve fazer. Não deve temer. Não pode ficar com receio. Pois uma vez assinada, você assume a responsabilidade. Se um serviço não foi executado e o serviço foi pago, você é responsável. Pagamento antecipado, sem a devida contraprestação, gera dever de ressarcimento de eventual prejuízo para a administração. Acórdão 8920/2017, segunda Câmara, TCU. Muita atenção para você não incorrer nesse tipo de falha administrativa. Agora, chegamos em um ponto extremamente sensível nessas nossas decisões impactantes dos tribunais de contas sobre fiscalização contratual. Anotem aí, acórdão 929/2019, Tribunal de Contas da União plenário. A responsabilidade pelo débito por pagamento de serviços não executados deve recair sobre os agentes que têm o dever de fiscalizar o contrato e atestar a execução das despesas, e não sobre a autoridade que ordenou o pagamento. Acabou aquela questão em que todos que participassem de um processo licitatório responderiam por eventual dano ao erário, por eventual ilegalidade. Agora nós estamos sob a égide da individualização de conduta. Cada um responde pelos seus próprios atos. Está lá no artigo 28 da LINDB. A responsabilidade é pessoal. Se um pagamento foi feito, é porque alguém reconheceu que o objeto foi executado adequadamente, que a quantidade estava certa, que a especificação era a mesma, que a marca foi aquela proposta, o prazo foi respeitado. Não é o tesoureiro que responde, não é o prefeito, o secretário, o presidente da Câmara ou o eventual ordenador de despesa. Será o fiscal de contratos o responsável por eventual lesão ao erário, pois ele atestou que o serviço foi executado, que o objeto foi entregue. Não é um ato meramente formal. Faz parte das etapas da despesa pública. Mais uma vez, Lei 4.320/64. São 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. O serviço só pode ser executado após o prévio empenho. Uma vez executado, o servidor tem que atestar que estava adequadamente.
nos termos do edital, nos termos do contrato ou de outro instrumento hábil, ele vai lá e liquida. A liquidação significa que agora surge o direito do licitante, do fornecedor, em receber o objeto que foi executado. E o pagamento é a contraprestação da administração pelo objeto que foi adequadamente executado. Então, a responsabilidade pelo débito por pagamento de serviços não executados, mas que foram atestados, deve recair sobre os agentes que têm o dever de fiscalizar o contrato e atestar as despesas. Portanto, você fiscal tem que ter cópia do contrato. Você fiscal tem que saber do prazo de entrega e do local de entrega. Pois se você ficar aí no seu quadrado, no seu setor administrativo, só carimbando nota, saiba que você corre sérios riscos de ser responsabilizado por pagamentos indevidos de serviços não executados ou de objetos que foram entregues em desconformidade. A responsabilidade não é da alta administração, do ordenador de despesas, do controle interno, do jurídico ou do tesoureiro. A responsabilidade é sua, pois o pagamento só foi feito porque você reconheceu que o objeto foi adequado, porque ele estava condizente. Não é um ato meramente formal. Acórdão 929/2019, plenário, Tribunal de Contas da União. E vejam, no caso analisado, houve uma liquidação irregular da despesa, em razão do fiscal ter atestado a realização do serviço, mesmo sem a comprovação de sua execução, induzindo o erro o agente responsável pelo pagamento. Certo é que a Lei de Licitações, na verdade a 8666, lá no seu artigo 67, trazia que a execução do contrato seria acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, de modo que o pagamento só seria autorizado após o fiscal atestar a efetiva execução do objeto, nos termos do artigo 63, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei 4.320/64. Artigo 67 da revogada Lei 8666 de 93 e na 14.133, artigo 117. Vamos lá, chegamos na decisão número 11, agora sobre pagamento, sobre responsabilização do fiscal de contratos. Nessa nossa série, nesse nosso episódio especial de acórdãos impactantes dos tribunais de contas sobre a fiscalização contratual. Está lá, acórdão 3947/2009 da primeira Câmara do TCU. Externou a importância do fiscal do contrato na ordenação de despesa, nos seguintes termos. No caso dos senhores, não vamos identificar obviamente o nome, a responsabilização decorre do fato de terem atestado a realização de serviços que, em verdade, não foram executados. O atesto da realização de serviços é fase importante da ordenação de despesa, na qual é efetuada a liquidação da despesa, significando para a administração que o serviço encontra-se efetivamente realizado em condições de ser pago. Então, acórdão 3947 lá de 2009, da primeira Câmara do TCU. O fiscal de contratos não exerce uma atribuição meramente formal. Ele está ali inserido dentro das etapas da despesa pública. O objeto foi executado, o fiscal tem o dever e responsabilidade de atestar se está adequado. Estando adequado, ele vai liquidar aquela nota fiscal, reconhecendo o direito de pagamento, de recebimento do fornecedor. O pagamento só será feito porque alguém atestou a devida execução do objeto. Olha lá, em 2009 o TCU já trazia essa matéria. 2019, nós vimos no acórdão 929/2019, plenário TCU, que a responsabilidade pelo débito de pagamentos de serviços não executados, mas que foram atestados, recai ao fiscal e não na autoridade que ordenou o pagamento ou que realizou o pagamento. Pois é uma fase importante da ordenação de despesa. E significa para a administração que o serviço encontra-se efetivamente realizado em condições de ser pago. Portanto, fiscal de contratos, só assine aquilo que você está acompanhando efetivamente. Tenha cópia do contrato, da ata de registro de preço, da ordem de serviço, da nota de empenho, sob pena de você futuramente ser responsabilizado, inclusive com ressarcimento ao erário, por autorizar pagamento de objetos que não foram executados ou que estão incompatíveis, marcas diferentes, quantidades inferiores, prazos totalmente inadequados. Muita seriedade na fiscalização contratual.
E chegamos agora na nossa última decisão desse episódio especial sobre acórdãos impactantes dos tribunais de contas sobre fiscalização contratual, e é o acórdão 2296/2019, plenário do TCU. O fiscal de contrato, especialmente designado para o acompanhamento de obra, pode ser responsabilizado quando se omite na adoção de medidas necessárias à manutenção do ritmo de execução normal do empreendimento. Vejam, o poder público tem toda uma preparação para executar uma obra. Existe lá um projeto básico, projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro. Está lá o prazo de execução 180 dias e no cronograma consta 6 etapas de 30 dias que daria os 180. Primeira etapa é a parte da fundação, do canteiro de obras. Consta prazo 30 dias após a emissão da ordem de serviço. O poder público emite a ordem de serviço, passa 30, passa 60, passa 90 e nada da empresa executar a primeira etapa. E a gente percebe uma omissão da fiscalização contratual. Quando, na verdade, passados os 30 dias da ordem de serviço e não concluída a primeira etapa conforme o cronograma físico-financeiro, ainda mais quando nós estamos diante de uma contratação por empreitada global, é fundamental que o fiscal notifique o licitante. É fundamental que o fornecedor seja comunicado dessa sua totalmente violação contratual, dessa execução inadequada, desse seu atraso. O fiscal de contratos, ele não está ali simplesmente para realizar a medição no momento que o serviço foi executado. A omissão na fiscalização é algo muito grave que acontece todos os dias. Primeiro ponto, o fiscal de contratos não recebe cópia do contrato. Segundo ponto, o fiscal de contratos não recebe cópia do empenho da ordem de serviço. Como que ele vai acompanhar o prazo de execução se ele não sabe quando que o fornecedor foi intimado, quando começou a correr o prazo de execução? Isso vale para obra, mas vale para qualquer objeto. Medicamentos, por exemplo, prazo de entrega, 5 dias úteis, emitiu o empenho, mandou para a empresa, o fiscal tem que receber cópia, pois vai chegar no 6º dia, caso a entrega não tenha acontecido, ele vai notificar o fornecedor. Falando, meu amigo, prazo eram 5 dias úteis, chegamos no 6º dia, o objeto não foi entregue. Preciso que você traga justificativas. E da mesma forma o fiscal comunica o superior hierárquico para tomar providências. Existe estoque? Tem como aguardar uma nova entrega? Ou vai suspender a execução do objeto para abrir um processo para apurar responsabilidade, eventualmente para rescisão contratual, para contratação de remanescente? Só que o poder público não pode ficar sem objeto. E o que acontece? Vai lá e abre uma dispensa emergencial paralela até que tenha esse imbróglio resolvido. Mas vejam, prazo de entrega, 5 dias úteis, chegou no 6º dia, o fiscal notificou, ele resolveu. Ele não tem como obrigar a empresa a entregar. O papel do fiscal é fiscalizar, é não se omitir. Vamos supor que tenha passado 30 dias, o fiscal não tenha notificado e por conta da ausência desse medicamento aconteceu um óbito lá na saúde municipal. Nesse caso, o fiscal responde de forma solidária com a empresa. Por quê? Porque ele se omitiu ao dever de fiscalização. Se ele tivesse notificado no 6º dia o atraso na entrega, o fiscal estaria isento. Mas como o prazo eram 5 dias e o fiscal não fiscalizou, ele responde. Por isso que é tão importante nós darmos condições, o fiscal receber capacitação, o fiscal ter cópia do instrumento, o fiscal ter uma relação com o preposto da contratada. Esse é um tema extremamente sensível. A administração não tem diálogo com os fornecedores. Vejam que não é proibido, é extremamente recomendável. O poder público tem que dialogar com os fornecedores. A administração tem o fiscal como porta-voz durante a execução do objeto. A empresa tem o preposto. Só que o artigo 118 da 14133 está sendo ignorado, assim como 68 da 8666 também era. A administração não faz o aceite do preposto. Na prática, a administração nem sabe o que é preposto. Na maior parte dos casos, a administração só tem contato com o fornecedor por e-mail.
Tem que ter uma reunião de alinhamento de expectativas logo na assinatura do contrato ou da ata. A ata de registro de preço também demanda fiscalização contratual, mesmo em dispensas de pequeno valor, onde o instrumento contratual é substituído por uma nota de empenho ou ordem de serviço nos termos do artigo 95, a fiscalização também é necessária, pois tem um prazo de entrega, tem uma marca, tem uma especificação, tem uma quantidade. O fiscal não é fiscal da administração, ele é fiscal do contrato. Ele fiscaliza direitos e obrigações da administração e do contratado. E quando ele se omite, ele assume a responsabilidade. Ele arca com as consequências. Por isso que um plano de capacitação de fiscal de contratos é tão fundamental. Por isso que é extremamente necessário nós termos fiscais suplentes. Para quem é aluno da nossa plataforma de capacitação continuada Município 360, nós temos aulas que foram gravadas sobre fiscalização contratual, sobre gestão contratual. Nós temos modelos de regulamentos sobre as atribuições dos fiscais e dos gestores, pois isso não está na lei. E não incorram no erro de copiar os regulamentos federais, vocês que são municípios, pois a realidade da União é uma. A estrutura da União é diferente da estrutura municipal. A quantidade de servidores, a expertise dos servidores também não são as mesmas. Portanto, parem com o copia e cola de regulamentos. Usem como inspiração, como fontes de estudos, mas assumam o protagonismo. Chama a nossa equipe, conheça os nossos planos e tenha o nosso acompanhamento guiado para a aplicação da 14133. Fiscal e gestor de contratos serão protagonistas no âmbito da nova lei de licitações. Queria agradecer a você que ficou até o final dessa nossa aula, um episódio que eu fiz justamente pela banalização dessa etapa tão importante que é a fiscalização contratual. Nós não podemos deixar que a 14133 tenha os mesmos problemas encontrados na 8666 de 93. Então, já siga o nosso canal do Spotify, do YouTube, ative as notificações. Toda semana temos um conteúdo atualizado para vocês. E como prometido, para você que ficou até o final, eu deixarei um bônus. E qual que é o bônus? Abaixo dessa aula tem um link onde você pode fazer um download de todas essas 12 decisões. Eu preparei um PDF para vocês, onde você encontra todas as decisões que nós falamos aqui, para você compartilhar com seus colegas, para você enviar para os fiscais de contrato da sua instituição e, obviamente, contribuir para um aprimoramento da administração. Mas nós temos também uma condição. Se você gostou desse conteúdo, se esse episódio fez sentido para você, eu preciso que você avalie aqui no Spotify. Ao lado dessa aula, existem 3 pontinhos. Clique nesses 3 pontinhos, vai lá em avaliar programa, e se esse conteúdo fez sentido para você, coloca lá 5 estrelinhas. É extremamente importante para que a nossa mensagem possa alcançar mais usuários, para que chegue a mais pessoas. E, obviamente, nós possamos ampliar e potencializar essa mensagem da fiscalização em contratos. Então, coloque lá 5 estrelinhas na avaliação do Spotify e ajude o TIOSCast a alcançar mais servidores nesse nosso Brasil. Meus amigos, muito obrigado pela audiência, vocês são demais. Se vocês têm sugestão de temas para os TIOSCasts, se vocês têm sugestão de convidados, fala com a minha equipe, me chama no direct, porque estamos fazendo um conteúdo pensado na atuação prática com base nas demandas que a gente recebe. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!